Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque. Abre a tela, Daniel Sampaio. Estou recebendo aqui o meu colega, Dr. Marlon Leles. Daqui a pouco vou contar uma história para você não esquecer nunca mais. Daqui a pouco, segura aí. Eu começo o programa dizendo que a receita do ICMS em Guarulhos caiu. É preocupante para o próximo governo. Eu encontrei hoje, na hora do almoço, o prefeito eleito Guti. Ele estava como vice, né? E a grande preocupação dele na formação da equipe é justamente escolher bem as peças, né? Porque ele sabe que quando você forma um time do goleiro ao ponto esquerda, né, tem que funcionar. Porque quando começa o jogo, né, o torcedor que transforma-se em eleitor vai cobrar tudo aquilo que foi dito em campanha. E ele sabe disso, né? Então, por isso que está tendo muito cuidado, a equipe de transição tem trabalhado, por exemplo, o vice-prefeito esteve em Brasília no final de semana, acompanhando e tomando conhecimento de muitos assuntos pertinentes à área financeira. Como, por exemplo, ele, como é advogado tributarista, ele foi lá saber de que maneira Guarulhos pode limpar o nome, porque Guarulhos está inadimplente. Guarulhos não consegue receber nenhum tipo de verba de lugar nenhum, né? E ele foi lá em Brasília justamente para saber os mecanismos para facilitar a vida financeira da cidade de Guarulhos, o Marlon Leles. Ou seja, Marlon, obrigado em estar aqui com a gente. O Marlon Leles, advogado, especialista em direito constitucional, tá certo isso? Constitucional, eleitoral. Olha, recomendo. Eu nunca, nesses 12 anos de TV Destaque, não que os outros não merecessem, mas quero ressaltar, quero dizer muito obrigado, o cuidado que ele teve com esse colega aqui. Não vou entrar aqui no mérito da questão, mas o atendimento e a maneira cordial e atenciosa do Marlon, eu quero registrar, né? Dizer muito obrigado a você ao vivo para a cidade de Guarulhos. Eu que agradeço a deferência e o carinho, fico até... Você merece, Marlon, você merece. Agora vamos falar de Guarulhos. Hoje, muita gente que saiu candidato não ganhou as eleições, que passear, não ganhei, vou largar o partido que resolva para mim. Não é bem assim, né, Marlon? Não, não é bem assim, Geraldo. Quem não ganhou as eleições, não importa se teve 0 voto, disputou as eleições, ele continua com obrigações dentro do direito eleitoral. A última delas é prestar contas. E uma que ninguém pensa é retirar a propaganda que deixou pela cidade. Mas essa daí vão deixar em paralelo para depois, porque essa daí não traz grandes danos para a pessoa. O candidato que disputou a eleição, que não prestou conta dentro do prazo legal, ele fica já de plano inelegível, com as suas contas podendo ser rejeitadas, e quanto mais ele se demora nisso, os prejuízos vão se avolumando. Poderá vir a pagar multa, ficar inelegível. Depois, a gente sabe, a dinâmica humana, ninguém fica guardando papel por anos. Sim. A Justiça Eleitoral manda guardar, aos que prestam conta no prazo legal, manda guardar por 6 meses. Sim. Aquele que não presta conta deveria ter mais cuidado ainda. E se o candidato, Geraldo, entregou as contas para o partido, o meu partido que vai prestar conta, se ele não prestar, ele é que se vire para lá. Não é bem assim. Porque o prejuízo não é do partido. O prejuízo é do candidato, como pessoa física e jurídica. Ele tem um CNPJ de candidato. E aí é bom ele checar. Agora já passou o prazo das prestações de contas. É bom ele entrar no site do TSE, olhar se as contas dele foi devidamente prestadas pelo partido que prometeu fazer isto. Se não, é hora dele procurar a Justiça Eleitoral. A este momento da história, acho que já precisará de um advogado. Um advogado como o Marlon Leles. Mas vou falar uma coisa para você. O que acontece hoje não deveria acontecer, Marlon, porque muita gente é convidada a fazer parte
de um partido para ter um número, que o partido tem um número lá que é obrigado a ter, é isso? É obrigado a ter um número de candidatos a lançar. Isso. Quanto maior esse número de candidatos, aqui em Guarulhos pode lançar 52 candidatos. Aí a chamada, você faz aquele bolão de pessoas para cada um trazer uma quantidade de voto para fazer o tal do quociente eleitoral para ter direito à cadeira. Mas não explica para o cara o depois. O que vem envolvido nisso. Exatamente. A responsabilidade do partido é muito grande, só que ele não explica para o candidato. Não conta. Os candidatos, Geraldo, entram numa disputa eleitoral, vou dizer assim, sem medo de errar, iludidos. É pior que noiva lá na roça. Entra totalmente cegos sobre o que de fato é a vida partidária. Tá. Eles entram com a ilusão de que eu vou fazer o bem para a população, vou entrar por esse caminho, né, da esperança, da caridade. Vou fazer o bem, eu sou uma liderança, já tenho na comunidade um trabalho, então vou ampliar esse trabalho na Câmara, o mandato vai poder trazer mais coisas para o bairro, então eu vou ser vereador porque eu quero o melhor para a minha cidade. Fica por aí, porque as pessoas estão muito cansadas de ouvir as coisas ruins do mundo político. O partido promete mundos e fundos. Vou te dar material para campanha, vou te dar carro de som, vou te dar assessoria, vou te dar coordenador de campanha, vou te dar tudo. E vou prestar suas contas. O candidato, você só tem que fazer campanha. O candidato iludido entra nesta. Assina a ficha de filiação, assina termos de responsabilidade, dá o seu nome para o partido, recebe uma legenda, recebe um CNPJ, aí começa as responsabilidades que ele não sabia que tinha. Tem que abrir conta bancária, todo o dinheiro tem que pagar para passar pela conta bancária. Terminadas as eleições, ele tem que encerrar aquela conta bancária, que muitas vezes não o faz. E aí é encerrado por força de lei, o banco encerra por força de lei. Ele não acompanha o dinheiro que tem na conta. Às vezes põe dinheiro na conta dele, ele não fica nem sabendo. Ele não acompanha os recibos eleitorais que ele é obrigado a emitir por cada doação. E aí, ao final da história, para encurtar, porque essa história é longa, ele está com um belo de um problema e às vezes usam ele para lavar dinheiro. Eu identifico muitos candidatos que teve 0 voto, mas tem uma despesa de campanha que assombra. Tem um candidato que eu pesquisei recentemente para fazer o trabalho para ele, tem 17.600. O candidato não tem nenhum voto. Como é que você faz uma campanha de 0 voto e gasta 17.600? Se o candidato jura por todas o que é sagrado, que ele não gastou dinheiro, ele não pôs dinheiro na campanha. Ele só saiu candidato para fazer cota. Então eu já estou dizendo que é uma mulher. De onde apareceu 17.600? Aí eu falei, então lavaram o dinheiro na sua conta. Não tenho dúvida. Mas eu não posso acusar. Estou usando a palavra do candidato. Então o candidato fica depois com esse problema, e aí ele é surpreendido quando ele vai tentar um empréstimo num banco, quando ele vai tomar posse num concurso público, num serviço público, quando ele vai entrar com pedido no INSS para qualquer benefício. Então, tudo aquilo que envolva a esfera municipal, estadual e federal, para ele como pessoa física, ele vai ter impedimento. Ele não vai conseguir abrir uma empresa. Então, ele vai ficar com a vida civil fechada. E, às vezes, ele descobre no pior momento. Na hora que os prazos estão vencendo para ele está certo que ele está tranquilo, vou tirar a certidão negativa, quitação lá no Justiça Eleitoral, entrego lá no RH e estou resolvido. Aí ele descobre que ele não pode fazer isso e o prazo já está quase extinguindo para ele. Aí bate o desespero. Aí a culpa de quem? Culpa do partido que irresponsavelmente disse para o candidato que faria uma coisa e não o fez, e o candidato crédulo deu a sua fé a este partido. Então, Geraldo, são cuidados que muita gente não tem. Porque o conselho a gente não dá, né? Se fosse bom, né? Então, são cuidados que quem disputou uma eleição, pode ser em 2008, em 2012, em 2016, quem disputou para deputado, não importa qual é o cargo, olhe a sua prestação de contas. A sua vida está possivelmente bloqueada por causa disso. A inelegibilidade é o menor dos problemas que a pessoa enfrenta. Ela fica inelegível naquele período. Terminou os 4 anos de mandato, se ela pode voltar a ser elegível. Na hora que ela presta contas, na legislatura seguinte, na eleição seguinte, ela está elegível para aquele cargo. Então isso é de menos. Eu acho de uma maldade, Marlon, me permita complementar o seu de raciocínio, eu acho uma maldade muito grande dos partidos de não informar para o candidato
disse, olha, me cobra a sua pagação de contas. Porque eu vejo muita gente inocente que participa para completar o quadro político e se depara com esse problema. Como você tem um número? Ele fez um levantamento agora recente. Na eleição de 2012, são mais de 400 pessoas que ficaram nessa situação de não prestar contas. E eu não quero crer que essas pessoas não prestaram conta porque não quiseram prestar contas. Não foram orientadas. Não foram orientadas. Não foram orientadas. Aí você entra na prestação de contas. Da primeira parcial e a segunda foram prestadas. Está 0-0. Então, já tem um caminho de reflexão. Esses candidatos foram orientados pelos partidos, tiveram as suas contas prestadas pelos seus partidos a qual disputaram, e na hora de fazer a última prestação de contas final, a pessoa do partido não fez, porque o cara não foi eleito, não trouxe voto. O partido, você conhece bem a dinâmica partidária. Se monta uma executiva que normalmente é provisória para disputar a eleição, terminada a eleição, ninguém tem compromisso com nada. Sim. Não pegou nenhum naquinho, nenhuma boquinha no governo, eu vou ficar me dedicando a derrotados? Só assim que eles falam. Verdade. Eu recebi uma candidata há uns 2 anos, coitada, ela estava destruída, porque o partido dela tratou ela de lixo para baixo. Eu vou fazer o intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta conversando com o advogado, especialista em direito eleitoral, doutor Marlon Leles. Em 1 minuto.